Olha, uma notícia que nos surpreendeu agora pela manhã foi o seguinte: está na BBC. Uma mulher chamada Daria Tepova, ela é uma das suspeitas de ter colocado uma bomba num café na cidade de São Petersburgo, que é a segunda cidade maior da Rússia, onde havia lá uma palestra dada por um cidadão que é favorável à guerra da Ucrânia. Para a gente poder entender isso, gentilmente, professor Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal de Fluminense, está aqui conosco. Professor Vitélio, qual é o impacto que isso vai ter na opinião pública russa ou no governo do Putin, se é que vai ter algum, professor? Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Isso ainda é incerto, porque esse jornalista, né, ele era um blogueiro militar russo, né, o Vladimir Tatarsky, que foi morto ontem. Ele fez algumas críticas à atuação militar russa na guerra na Ucrânia, o que é proibido, né? Desde o início dessa guerra, o Putin proibiu as pessoas, primeiro, de chamar isso de guerra, né? Eles chamam de operação militar especial, e segundo, de fazer críticas tanto aos militares e agora também ao Grupo Wagner, sob pena de 15 anos de prisão. Agora, o Tatarsky, esse blogueiro que foi morto, ele era pró-guerra, ele já esteve no Kremlin, ele inclusive foi visitar linhas de frente na Ucrânia, ele torcia a favor da Rússia abertamente. O que não se sabe nesse momento, Heródoto, é se esse foi um atentado terrorista promovido por ucranianos ou forças dentro da Rússia pró-Ucrânia, como aconteceu com a filha do Dugin, né, aquele conselheiro do Putin, né, a Daria Dugina, lá em agosto de 22, ou como no atentado da ponte do Estreito de Kerch em outubro de 2022, ou se esse foi um ato promovido por forças pró-Rússia, que por conta das críticas desse blogueiro militar, poderiam ter promovido esse atentado, Heródoto. Professor, qual é o impacto que isso pode ter politicamente dentro da Rússia? Enfraquece o Putin? É irrelevante? Qual é a sua avaliação? Se for usado como propaganda russa, como atentado terrorista, como uma ameaça contra os russos que o Putin pode usar, isso pode ser favorável à campanha de informação da Rússia para essa guerra. Agora, aí teria que ser comprovado que é um ato de false flag, né, de bandeira falsa, que teria sido promovido pelos próprios russos. E aí tem também a questão de ontem eram 19 pessoas que tinham sido feridas nesse café na explosão, agora se fala em 25, Heródoto. Então, além da morte do blogueiro, ainda tem os feridos. O que acontece nesse tipo de situação, Heródoto, situação de guerra, é que ela é geralmente seguida de atos terroristas. A gente viu isso, por exemplo, na Chechênia, nas duas guerras que a Rússia promoveu, de 94 a 96 e depois de 99 a 2009, os atos terroristas são frequentes. E caso a Rússia saia dessa guerra com alguma área ocupada na Ucrânia, é muito provável que haja atos terroristas durante anos. Isso aconteceu, por exemplo, também no Afeganistão, durante a ocupação das tropas americanas lá, Heródoto. Professor, se fala também que esse blogueiro chegou a participar de um grupo mercenário chamado Wagner. Eu sempre imaginei que grupos mercenários eram grupos que estavam fora do Estado. Mas aqui o grupo mercenário é contratado pelo Estado russo para ir lutar contra os ucranianos. Esse grupo Wagner, Heródoto, foi criado em 2014 pelo Putin para poder treinar as tropas que estão no Donbass para lutar contra a Ucrânia. Então ele já foi criado com essa intenção, apesar de ser contra a lei na Rússia. A contra a lei tem um grupo paramilitar, alguns chamam de grupo paramilitar, outros chamam de milícia e outros chamam de mercenário, porque forças mercenárias geralmente são estrangeiras. De qualquer forma, isso seria proibido pela lei da Rússia, o que é uma contradição, Heródoto, porque acabaram de passar uma lei na Rússia proibindo que se critique o grupo Wagner. E só para a gente concluir essa informação, o líder do grupo Wagner, o Prigozhin, é um senhor que cumpriu quase 10 anos de prisão por diversos crimes e ele acabou se tornando fornecedor de comida para o Kremlin, para o Putin. Ele era o cozinheiro do Putin,
Depois ele conseguiu um contrato para fornecer suprimentos para o exército da Rússia e também um suprimento para escolas, comida para escolas. Se tornou um oligarca. Muitos desses integrantes do grupo Wagner são confessamente neonazistas, o que é uma contradição, porque o próprio Putin, no início da guerra, alegou que ele estava indo para a Ucrânia para combater, entre aspas, neonazistas na Ucrânia. Mas dentro da Rússia existem neonazistas e a gente vê isso no grupo Wagner, Heródoto. Professor, e a oposição? Está na cadeia ainda? O Navalny, que é o principal opositor ao Putin, ele foi envenenado durante um voo. Ele teve que descer na Alemanha às pressas. Eles acabaram encontrando nas roupas íntimas dele uma substância utilizada pelos russos chamada Novichok, que é uma substância, são dois produtos químicos que separados eles são inofensivos, mas quando junta, eles são extremamente venenosos. Os alemães perceberam que aquilo era Novichok, ele recebeu um diagnóstico. E aí, quando ele voltou para a Rússia, ele foi preso. Os russos alegaram que ele demorou muito para comunicar que ele estava no hospital. Imagina, ele estava morrendo no hospital por envenenamento. E aí, quando veio a público se pronunciar no tribunal, Navalny começou a chamar o Putin de envenenador de roupas íntimas. O que pega muito mal, evidentemente, para o Putin, mas é assim que são tratados os opositores na Rússia, Heródoto. Tá certo. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Muito obrigado. Professor, conversando conosco, professor Vitério Brustolin, que é pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense. Bom, esses acontecimentos ocorreram agora há pouquinho. Claro que você está dando desconto da diferença de horário. Moscou está mais ou menos umas 7 horas à frente do nosso horário, por aí. E São Petersburgo também, onde ocorreu esse atentado aqui. Completando a informação aqui na BBC, assim, o Comitê Russo Antiterrorismo alega que o ataque foi organizado por serviços especiais da Ucrânia. Eles estão agora dizendo que foram os ucranianos que fizeram isso. Com pessoas que cooperaram dentro da Rússia. Inclusive esse cidadão que o professor listou agora para a gente, Alexei Navalny, que é o maior líder da oposição, mas está na cadeia depois de ter sido envenenado, como o professor explicou agora. Escapou e está preso lá.